A presidência belga entra num semestre que, obviamente, acaba por ter aqui algumas vicissitudes e alguma necessidade de mudança em determinados pontos. Terá eleições internas, estaremos em cima das eleições para o Parlamento Europeu, mas tem aqui também algumas curiosidades que eu acho que devem ser abordadas. O facto de anteceder à presidência húngara, depois desta precedência com a presidência espanhola, que no meu entendimento, e pegando na questão do Estado de Direito, fica a presidência belga no meio de dois Estados, em que aparentemente na União Europeia existem alguns problemas de democracia interna e de direito interno. Nomeadamente, alguns acusam a Hungria em relação a ser um Estado de Direito, e eu pessoalmente e o meu partido temos algumas dúvidas também da forma como o Estado de Direito tem estado a ser exercido em Espanha com as negociações que foram feitas com terroristas e separatistas para formar o governo espanhol. Considera que este facto de estar no meio destas duas presidências poderá colocar em causa alguma das decisões que queira a presidência belga tomar, e também na questão do Estado de Direito e na forma como a própria União se tem intrometido em diversos Estados. Se considera, por exemplo, que aquilo que tem sido feito à Hungria se deve manter, nomeadamente na retenção de cerca de 10 mil milhões de euros para um posicionamento político em relação àquele país. Depois temos falado na questão da competitividade das empresas e acabou agora mesmo de dizer que não podemos permitir uma concorrência desleal entre os produtos e os serviços prestados por empresas europeias e outros serviços que vêm de fora. Queria apenas recordar que nós temos aumentado o nosso relacionamento com Estados como a China e que alavancamos, que viola claramente os direitos humanos, e que alavancamos constantemente e nos últimos meses a necessidade do acordo com a Mercosul. E apesar de percebermos a premência e a importância do acordo da Mercosul, também percebemos, e o Sr. Embaixador terá mais experiência do que eu por todas as missões diplomáticas que fez naquela zona do globo, que estamos a falar de alguns países com mão de obra explorada, com alguma violação de direitos humanos, e que existem países dentro da Mercosul que não funcionam com a mesma capacidade de resposta nem de qualidade que se coloca como bitola às empresas europeias. Se estaremos ou não estaremos com esta necessidade de abertura à Mercosul a criar um problema à própria Europa e um problema de insustentabilidade para as empresas europeias. Falando de insustentabilidade, mas outro tipo de insustentabilidade, que é utilizado como chapéu para justificar muita coisa, aquilo que se fala da insustentabilidade demográfica e de constantemente dizer que a Europa precisa de pessoas e, portanto, daí o Pacto para as Migrações. A Europa precisa de pessoas, mas concordará ou não que as pessoas e os europeus deveriam ser aqueles que, em primeira análise, devíamos tentar reter, e que o que tem acontecido é que a vinda, através do Pacto Migratório e da forma como temos permitido a entrada dentro do espaço Schengen, faz com que exista em determinados países dumping salarial e que algumas das funções sejam desempenhadas atualmente por pessoas que acabam por, num espírito de sobrevivência e numa lógica de sobrevivência, aceitar trabalhar por valores completamente abaixo daquilo que seriam os valores humanamente possíveis e que, obviamente, os locais acabam muitas vezes por não os aceitar. Quando falamos da autonomia estratégica aberta, que é uma das prioridades que foi tão falada também durante a presidência espanhola, esta questão da violação do espaço Schengen, quer para a vinda de mão de obra barata, quer precisamente também para a entrada de outro tipo de produtos que podem eventualmente entrar em concorrência desleal com as empresas europeias, é para nós, obviamente, uma grande preocupação. Em relação à questão do alargamento, tem sido constante e transversal a todos os países, a todos os partidos, a dificuldade que vai sendo negociar a 27. Estamos numa fase em que se fala na questão do alargamento, o alargamento vai sendo constante o falar do alargamento. A primeira pergunta em relação à questão do alargamento é se equaciona, obviamente, não falando da questão da Ucrânia, que creio que é transversal à opinião em relação à maioria dos países, não será em relação a todos, mas não é unânime, mas à maioria dos países, perceber se equacionam dentro desta questão do alargamento aquele que é o eterno candidato e o eterno indesejado dentro da Europa, que é a Turquia, e o posicionamento nesta lógica geopolítica que atualmente temos, com a força que um exército como a Turquia teria, e aliás foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, quando perdemos a força do exército inglês, de passarmos a ter um exército com aquele potencial bélico.
Para concluir, considera ou não, e existindo já alguns impulsos nesse sentido, que estamos numa fase em que, mantendo a autodeterminação e o princípio de independência dos povos e das nações, que devemos ou não fazer uma revisão dos tratados e que devemos caminhar para uma revisão dos tratados para redefinirmos as regras dentro da Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Embaixador tem um conjunto de questões mais para dar resposta. Sim, muito obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, vou responder à última pergunta, que é a revisão dos tratados. Acho que seria muito complicado hoje em dia de ter uma revisão, de conseguir uma revisão dos tratados. Então, a mudança da Europa hoje, temos de ver o que está já possível dentro dos tratados para mudar a maneira de funcionar, de decidir, etc., da União Europeia. Porque mudar os tratados, acho que não vamos conseguir. É muito, muito, muito difícil. Vou tomar as perguntas a sensor invertido sobre o alargamento. Bom, acho que é muito importante que no Conselho de dezembro mencionou duas pistas. A primeira que é o alargamento e a outra que é a mudança da Europa. Não podemos avançar com o alargamento da Europa sem avançar com as estruturas, a mudança da maneira de funcionar da Europa. Isso é evidente. Sobre a candidatura, temos 10 países que são candidatos à Europa oficialmente, mas temos 2 com quem estamos a negociar. E isso é um processo político, é uma decisão política de decidir ou não de abrir as negociações. O Conselho decidiu de abrir com 2 países e, tem também um terceiro país que é para mais, é um outro processo. A Turquia faz parte dos 10 países, mas não faz parte dos 12 países que decidimos politicamente de abrir as negociações. Sobre o artigo 7 e a Hungria que mencionou, não percebo como, representante da presidência belga, me pronunciar sobre como vão acontecer os trabalhos. Vai ser um trabalho, tem uma procedura e acho que não seria uma boa ideia para mim de hoje comentar sobre o que a Comissão tem de fazer ou não fazer com a Hungria. Sobre a presidência da Hungria, o nosso primeiro-ministro foi muito claro que todos os países membros, quando vem o turno de assumir a presidência, têm o direito a assumir a presidência. Isso é claro. Acordo com o Mercosul, está a ser discutido, como sabe. Vamos ver qual vai ser o resultado. É importante, naturalmente, para a União Europeia de continuar a comerciar com o resto do mundo, mas, ao mesmo tempo, constatou também, no meu próprio país, que a opinião pública não tem o mesmo entusiasmo enquanto o mercado livre, no mercado livre, mas sim, internacional, como foi no passado. Tem, por exemplo, preocupações do ponto de vista do meio ambiente, tem preocupações do ponto de vista também das condições sociais dos trabalhadores. E então isso também está refletido na Assembleia, nos partidos políticos belgas. Então, tem um equilíbrio entre a necessidade para a economia da Europa de ser aberta,
para também continuar. E no meu país tem uma economia muito aberta, com muitas exportações, então é muito importante para nós, mas também temos de tomar em conta as preocupações da população, da opinião pública, que são também legítimas, naturalmente. Sobre o Pacto de Migrações, acho que falou de deixar entrar pessoas. Acho que é mais uma questão de gerir o fluxo, porque o migrante que chega na Bélgica hoje, de carro em 2 dias, vai chegar a Portugal. E a Bélgica, por exemplo, tem uma proporção importante de fluxo migratório secundários. Não chegar à nossa fronteira, mas somos um pequeno país, aí em cima no meio, e vem também de outras partes da Europa. Então, por isso, o Pacto Migratório ajuda a dar uma resposta europeia. Como tratar o pedido para entrar, como também harmonizar mais as condições de acolhimento. Eu acho que é uma resposta europeia a um problema que é europeu e que os países não podem enfrentar isoladamente. No caso da Bélgica, viu a atualidade, é o caso hoje em dia. Não sei se respondi a tudo. Penso sim, Sr. Embaixador, foi muito